Olha, uma alegria estar aqui, estou muito feliz, como o Mateus falou, tenho caminhado mais próximo dos trabalhos que a Igreja do Redentor apoiam, como o Restore, como Atos 29, um pouco mais próximo do pastor Jay, também do Mateus, do Eric, agora também do Renato. Conheço já há um tempo o Léo, que é muito querido também. Léo trabalha numa instituição, numa universidade, e ele tem uma colega de trabalho, a qual ele evangelizou, e temos alegria de recebê-la na nossa igreja. O Léo indicou a nossa comunidade, que fica, como o Mateus falou, em Caraí, na região de praia, mas praias ainda da Bahia, de Niterói, não sei aqui quem conhece. É uma cidade maravilhosa, Niterói. O bairro de Caraí é um bairro fantástico, eu amo a minha cidade. Não moro mais no bairro de Niterói, por conta de um movimento que comecei a fazer no ano passado, de retornar para uma outra região da cidade, que é a região oceânica, onde o Jay está hoje, pregando na igreja oceânica, a fim de plantar uma igreja plena, né, que vai ter o início no mês de abril do ano que vem, com o nosso culto público. Mas Niterói é uma cidade maravilhosa. Sou Douglas, mas vocês podem me chamar de Dodô. Esse é meu apelido. Eu lembro que eu sou cria da minha igreja, cresci na minha igreja, fui para o seminário da minha igreja, trabalhei sempre muito na igreja, com juventude, enfim, servindo em várias áreas. E eu lembro que quando eu fui ordenado pastor, a confusão era, nos chamávamos de Dodô, pastor Douglas, era uma confusão danada. E para você que me conhece hoje, sinta-se à vontade de me chamar de Dodô, pastor Douglas, fique à vontade. É uma alegria estar aqui, sobretudo, para falar daquilo que enche o nosso coração, daquilo que nos faz ter fôlego para a vida, daquilo que ilumina as nossas mentes, e, sobretudo, um livro tão maravilhoso como a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, a carta em que Paulo nos dá tanta instrução, tanta coisa que a gente pode aplicar. A teologia é isso, a teologia é para a vida. A gente muitas vezes se detém nas letras e não consegue aplicá-la para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas o que o apóstolo Paulo nos convida a partir da carta de Filipenses, uma carta maravilhosa que vocês estão estudando aqui nessa série, é justamente isso, trazer esse encontro, trazer essa experiência maravilhosa com Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, para o nosso dia a dia. E hoje eu quero ler com vocês o trecho, essa porção maravilhosa das Sagradas Escrituras, da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 3, vamos ler os versos de número 12, 13 e 14. Eu acho que você tem aí a cópia no informativo, no boletim, mas eu convido a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, e após a leitura faremos mais um momento de oração, pedindo que o Senhor nos conduza, que o Espírito fale, e que saiamos daqui acrescentados, alimentados pela palavra do Senhor. Diz assim o verso de número 12: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos conduza a ter mais um momento de oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia, te louvamos por mais um dia na tua casa, te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que privilégio, como foi dito aqui já nessa noite. Que privilégio que temos de sermos a congregação do Senhor que se reúne nesse local, como tantas outras espalhadas sobre a face da terra. Isso é maravilhoso. E só o Senhor pode fazer esse movimento no nosso coração. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Fale conosco, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Usa a Tua palavra, que é poderosa, que é viva. Toma os nossos corações, que sejamos sim terra fértil, Pai, a fim de que a boa semente do Evangelho seja lançada, possa germinar, crescer e dar bons frutos. Que façamos sim teologia para a vida, que façamos sim teologia para que o Teu nome seja proclamado através de cada um aqui, não somente num lugar como esse, mas por onde quer que o Senhor nos levar.
É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, se manifesta no nosso meio, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos uma vida muito corrida. E temos a sensação que a cada dia vivemos uma prova de 100 metros. A famosa prova de velocidade dos Jogos Olímpicos. Parece que cada dia nosso estamos diante de mais uma prova que em 10 segundos termina, Uma prova de velocidade que tem como seu expoente o famoso Bolt, que esteve aqui nas Olimpíadas do Rio. E nessa roda viva, olhamos sempre para a próxima prova do dia seguinte, o famoso matando um leão a cada dia. Já perceberam que eu sou um pouco agitado? Sou mesmo. E por conta disso, durante um bom tempo da minha existência, por conta desse temperamento agitado e da minha ignorância das coisas de Deus, é claro, vivi muito tempo correndo de um lado para o outro, sempre agitado, sempre ansioso, muito imediatista, sem foco. Começava uma coisa, não terminava, começava outra, não terminava. Rapidamente me ficava chateado com aquilo e queria mudar, na esperança de que a mudança faria com que o meu ânimo fosse renovado e as coisas acontecessem. Vivi, por conta disso, muitas frustrações e um cansaço existencial absurdo. Como eu encontro com Jesus, não só muitas coisas ruins que eu fazia, não só o vazio existencial que existia dentro de mim foi preenchido, mas eu passei a entender que a vida não é mais, para mim, uma corrida de 100 metros rasos. Que a vida para mim não é apenas um tiro curto, mas a vida para mim passou a ser uma maratona. E que como discípulo de Jesus agora, eu tenho uma meta, uma chegada, e preciso chegar. Tenho um alvo em Jesus. Nós temos esse alvo em Jesus. Apesar de não corrermos mais uma carreira a fim de conseguirmos, de chegarmos ao prêmio que é o céu, a salvação, porque já somos cidadãos do céu, Paulo aqui nos compara a atletas. Ele se coloca nesse local de atleta. Ele aplica esse ensinamento à sua vida e comunica a essa igreja maravilhosa em Filipe e comunica a nós hoje aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no ano de 2017, que somos como atletas diante dessa maratona, diante dessa peregrinação, que é a nossa caminhada com Cristo. E por isso precisamos nos deter em alguns elementos essenciais, contidos nessa porção das Sagradas Escrituras, a fim de que possamos sim ganhar a corrida e receber a recompensa. Paulo é genial. E inspirado, é claro, pelo Espírito Santo, tudo se torna mais claro, tudo se torna poderoso, tudo se torna vivo para a gente. E o primeiro elemento que eu gostaria de conversar com você nessa noite, acerca dessa maratona que fomos, sim, convidados a correr. O pastor Roberto, que vai estar aqui no próximo encontro com os homens, é um amigo querido. Roberto, há 3 anos atrás, pesava 150 quilos. Hoje ele pesa, em média, 90 quilos, assim, aproximadamente, em média, não, aproximadamente 90 quilos. E ele perdeu aí quase 60 quilos, 40 e poucos quilos, numa dieta rigorosa, sem tomar um comprimido, e passou, então, a ser um corredor. Eu lembro quando o Roberto começou, porque nós somos muito amigos, parceiros. Ele tem 1,88 m, era muito grande, eu tenho 1,63 m, pequenininho, e todo lugar que a gente chegava eu brincava, ele é a qualidade, eu sou o preço, né? E o Roberto, ele começou a perder peso, e o que ajudou foi a corrida. Ele logo começou a andar na praia, depois correr, e agora virou maratonista. Eu tentei acompanhar o Roberto, tive uma lesão na primeira meia maratona, próximo da corrida, 2 semanas antes, eu não pude participar. Mas eu fiquei imaginando e fiquei lendo sobre maratona, fiquei lendo sobre os estágios, sobre as fases, né? O famoso quilômetro 33, em que você acha que já morreu, que já está no céu, enfim. E fiquei pensando nessa prova tão maravilhosa, que nos ensina um pouco sobre a vida. E eu olhei para esses elementos essenciais e falei, faz sentido, faz total sentido. E o primeiro elemento que eu gostaria
de extrair desse texto, hoje aqui com vocês, é que para ganharmos essa corrida, precisamos de um pouco de insatisfação. Olha o que Paulo diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo aqui se vê como cada um de nós, ele não se coloca na posição do grande apóstolo Paulo, ele não se coloca na posição daquele fariseu que conhecia a lei, daquele homem que era um homem que procurava cumprir todas as coisas, não. Ele se coloca na posição de um irmão que luta, como cada um de nós aqui, a fim de alcançar o que Deus preparou para os seus. Um atleta que ainda não completou a maratona, ainda não levantou o troféu. E eu gosto muito de um texto que fica lá em Provérbios 4:18, que diz: a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida do cristão, a minha vida, a sua vida, do discípulo, da discípula de Jesus, é como a luz da aurora. Nós vamos crescendo nesse processo e nos santificando cada vez mais e nos parecendo cada vez mais com Jesus. Eu lembro que no meu primeiro ano de ministério, poucos meses, fui convidado para celebrar um casamento. Como eu era líder dos jovens da igreja durante alguns anos, todos os jovens que iam casando naquele período, eu como pastor, passei a celebrar os casamentos. E dividi, por conta de um pedido da mãe da noiva, a cerimônia com um casal de pastores. E ela aplicou, aquele momento, na fala que lhe foi concedida, uma metáfora do porco-espinho com a porquinha, né, sua esposa, e de que eles deveriam se acostumar com os seus espinhos. Eu falei: peraí, não tem nada a ver com a vida cristã. Eu não tenho que me acostumar na minha relação de amizade com Mateus com os defeitos dele. Ele tem que sim, como cristão, melhorar, ver Cristo transformar a vida dele e a mesma coisa na minha vida. Então, Provérbios 4:18 nos diz que temos sim essa esperança de brilhar cada vez mais e mais e mais até sermos dia perfeito. Então, diante dessa maratona, precisamos em primeiro lugar ter uma insatisfação santa, entre aspas. É o primeiro elemento para que possamos avançar nessa corrida. Porque, infelizmente, vemos cristãos satisfeitos com o seu status quo, como a vida está. Até porque se compara com pessoas que estão aí trôpegas, pessoas que estão aí paradas, pessoas que estão acomodadas. Mas o que Paulo nos diz é que não devemos nos comparar a essas pessoas, mas olhar para Cristo. Ele é o nosso paradigma. Paulo aqui se compara com Jesus. Mesmo sendo quem era, Paulo não se julgava completo, pleno, acabado. E isso é um sinal de um homem maduro. Isso é um sinal de uma mulher madura em Cristo. Como cristãos, uma característica dessa maturidade é a nossa consciência da nossa própria imperfeição, da nossa consciência de que precisamos mudar, que temos muito a melhorar, que ainda somos um esboço mal acabado daquilo que Cristo tem para as nossas vidas e daquilo que o Espírito Santo pode e vai fazer nas nossas vidas. Um cristão maduro faz sempre uma autoavaliação honesta. Muitas vezes lá na igreja, quando passo por um momento da aplicação, eu peço para os meus irmãos e irmãs colocarem sobre a sua vida uma lupa de maneira honesta, a fim de que não apenas frequente um culto como esse, um momento como de estar em congregação, porque ali é muito fácil ser cristão, aqui é muito fácil ser cristão, mas que olhe com sinceridade para a sua vida, para o seu dia a dia, e observe aquilo que o Senhor precisa mudar. Queridos, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. E tem muita gente achando que está bem porque se compara com os piores. E eu sei que a igreja do Redentor é uma igreja cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro, e é Ele o nosso paradigma. Olhemos para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1, que se julgava uma igreja viva, mas na avaliação do nosso Senhor Jesus Cristo era uma igreja morta. Não quero dizer aqui, queridos, que você não deve celebrar o que o Senhor já tem feito na sua vida. Pelo contrário. Por favor, não coloquem palavras na minha boca. Não quero dizer aqui que a graça de Cristo não é suficiente, aquilo que você já recebeu, o seu encontro. Recentemente eu estava lembrando, no momento da minha conversão, falei, cara,
para mim mesmo, né? Aquele papo que a gente trava com a gente mesmo. Falei, cara, que loucura, que coisa poderosa, que mudança, que transformação. Porque depois de tanto tempo na igreja, tanto tempo seguindo a Cristo, a gente esquece um pouco de como nós éramos. Eu não estou querendo dizer que você não deva celebrar tudo isso. Aquilo que o Senhor fez na tua vida conjugal, aquilo que o Senhor fez na tua vida familiar, aquilo que o Senhor fez no teu caráter, aquilo que o Senhor fez na tua vida profissional. Não, celebre, celebre. Celebre, a cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O que eu quero dizer é que tudo de maravilhoso que já estamos vivendo até agora, ainda não é tudo. Temos mais, podemos mais, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo que se manifesta nas nossas vidas. Que o meu e o seu despertamento espiritual, para a glória de Deus, a fim de impactarmos essa nação, esse bairro, os nossos condomínios, venha não pela nossa empáfia espiritual, mas pela nossa humildade de reconhecer quem nós somos. Existe um livro, Vida Centrada no Evangelho. É um caderno com algumas lições que costumamos usar em algumas igrejas. Na nossa igreja nós usamos esse livro para as pessoas que se batizaram. E nesse livro tem um gráfico maravilhoso. E esse gráfico, vou fazer aqui algo de última geração, tá? Esse gráfico ele tem um caminho que vai ampliando. E aqui está assim, percepção da santidade de Deus, e aqui percepção da nossa humanidade. Só que a cruz, que era pequenininha aqui, ela vai crescendo à medida que as linhas paralelas vão se distanciando. Ou seja, a cruz é suficiente, mesmo que a gente tenha uma percepção ainda maior da santidade de Deus, e o que nos faz ter uma percepção ainda maior da nossa necessidade de Deus, a cruz ela é suficiente para qualquer distância entre o homem e Deus. E precisamos reconhecer isso. Em segundo lugar, como elemento essencial para que possamos ganhar a corrida, chegar ao teu final, olhando para essa analogia, um atleta, diante de uma grande corrida, uma maratona, precisamos de dedicação, queridos. De dedicação. Paulo diz, mas uma coisa faço, olhos fixos na meta. E se dedicar, focar. Um homem dedicado à causa do Evangelho. Esse era o apóstolo Paulo. E tantos outros que marcaram a história. Eu costumo dizer no momento da contribuição, quando faço a oferta na minha igreja, um momento de dízimos e oferta, dizer que se estamos aqui como igreja hoje é porque pessoas ao longo da história investiram e não conheciam nenhum de nós aqui. Não sabiam que um dia uma igreja iria se reunir na Avenida 7 de Setembro, 119 em Caraí. Uma igreja que começou com 7 pessoas há um tempão atrás, e hoje pode reunir quase 1.000 pessoas por domingo, em 4 cultos diferentes. E as pessoas ficam assim, é mesmo, alguém contribuiu. Alguém enviou um missionário. Alguém investiu na vida do pastor Fabrini, que é o nosso pastor plantador. Pessoas que nunca pisaram o chão daquela cidade. Paulo era esse homem dedicado. Sua mente estava totalmente focada, inteira, para fazer a vontade de Deus. Ele entendeu muito bem o que o Senhor Jesus disse em Lucas 9,62. A Bíblia nos fala isso, que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Se olhar para trás não está apto para o reino de Deus. E muitas vezes olhamos para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja no geral, e vemos que colocamos a nossa atenção em tantas outras coisas. E aqui mais uma vez digo que não falo que todos devem ser pastores, todos devem ser missionários, todos devem ser professores de escola bíblica, não. Mas que todos sejam envolvidos full time com as coisas do reino de Deus. Sabe por quê? O que fazemos no nosso trabalho, a maneira como nos comportamos no nosso condomínio, a maneira como lidamos com os nossos filhos, a maneira como lidamos com os nossos pais, tudo isso diz respeito ao reino de Deus nas nossas vidas. Em suas profissões, trabalhos, famílias, condomínios, espaços comunitários.
Quando eu me casei, eu morei 3 anos numa casa muito pequena. Casei com 23 anos, terça-feira agora eu comemoro 19 anos de casado, muito feliz. Tenho um filho de 15 anos, outro de 9. E sou casado com a Renata, uma mulher linda que eu conheci quando ela tinha 7 anos de idade. Estudamos durante 10 anos juntos na mesma escola, na mesma sala. E só começamos a namorar depois que eu me convertia, claro, porque ela era uma mulher de Deus, não queria namorar com o troço que eu era. E fomos morar numa casa pequena, num grande terreno do meu sogro, porque ela falou, Dodô, a gente tem que casar. Completamos 4 anos de namoro, eu falei, tem que casar. Eu falei, tem que casar mesmo? Tem que casar. Mas, pô, a gente não tem casa, não. Meu pai falou que vai dar um jeito. Meu sogro estava desempregado, meu pai muito mal empregado. Eu era estagiário de Direito, sou formado em Direito. Ela já tinha um trabalho um pouquinho melhor, num jurídico de um banco. E eu falei, tudo bem, vamos casar. Meu pai, que não é cristão, falou, você é maluco. Você não... Ele falou assim, ó, não tem o meu apoio. Eu falei, pai, você tem que entender que para cristão o negócio é diferente. Ele falou, não, mas você não tem meu apoio, eu amo a Renata, eu tenho a Renata como uma filha. Lá em casa nós somos 3 homens, minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, então meu pai, ele, assim, tinha um maior carinho com a Renata e com as minhas cunhadas também, mas falou, está tudo errado, vocês não têm condições de casar. E eu fico vendo hoje lá os jovens da igreja, nego espera completar o doutorado para casar. Aí se torna um chato, né, um cara velho, chato, e não consegue casar. Cheio de mania. Porque se você olhar muito e botar tudo né, na balança, você não casa quase. Enfim, verdade, né, Mateus? Mateus me ajudando aqui. E depois disso eu fui para um prédio, Deus abriu uma porta, meu sogro logo depois passou para um concurso da magistratura, meu sogro trabalhou durante 30 anos numa instituição financeira, foi mandado embora, e ficou 1 ano e meio estudando, passou para magistrado, as coisas melhoraram, ele comprou um apartamento, que depois ele vendeu para a gente, eu fui morar nesse apartamento, novinho. Meu pai saiu da empresa que ele trabalhava, montou a empresa dele, Deus abençoou, os dois não são cristãos, e Deus abençoou de maneira poderosa, e a gente foi crescendo com eles, depois eu fui trabalhar com meu pai, e fui morar num condomínio. E num condomínio que eu respondia por aquela unidade. Eu pagava o condomínio, era o morador, era o chefe da casa. E eu falei, Deus, eu quero de alguma maneira ser testemunha do Senhor nesse condomínio. E não só jogava bola com a galera, tem uma quadra lá muito legal de grama sintética, enfim, não só participava das festas do condomínio, mas eu resolvia toda reunião de condomínio. Não existe nada mais chato do que reunião de condomínio. E teve uma época que eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E logo me colocaram na comissão jurídica lá do condomínio, enfim, eu falei, não, quero servir, quero... Mas depois eu fui entender que o Senhor me colocou ali como um pacificador, porque o pau quebrava sempre. E um condomínio de um padrão bom, as pessoas esclarecidas, gente, sabe, inteligente, eu ficava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Depois o Senhor foi me dando uma certa visibilidade, não pela forma como eu falava, assim, mas pela a maneira como eu me colocava como pacificador no meio daquela confusão toda. Eu não digo aqui, hoje eu sou pastor, e pastor em tempo integral, o que foi uma loucura para o meu sogro e para o meu pai também. Mas eu tive a oportunidade naquele local que é comum a todos nós aqui, de uma maneira muito simples, a gente acha que é complicado. No nosso trabalho, eu lembro na faculdade, a minha faculdade era uma faculdade grande, de pessoas que trabalhavam o dia inteiro, e eu estudava à noite, porque eu também trabalhava o dia inteiro para ajudar na faculdade, e uma irmã querida chegou assim, Dudu, olha só, eu sei que você é evangélico, eu falei, sou mesmo e tal, pá. E a gente queria montar um estudo bíblico aqui, chato a beça, muito chato. Eu falei, não, eu te apoio, eu te ajudo, vamos montar, vai ser legal. Quando a gente montou, vários agentes secretos se denunciaram, né? Apareceu crente para tudo quanto é lado, e na época de semana de prova, a reunião era quase uma igreja como essa, era um negócio louco. Sabe, em pequenas coisas a gente pode se envolver.
se envolver para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, nessa maratona que é a vida, sendo a extensão do braço de Deus na vida das pessoas que cruzam a nossa história. Sabe, na pessoa que trabalha na sua portaria, ou na portaria que você trabalha, e tantas pessoas cruzam manhã e noite por você, e querem um sorriso, querem um minuto de atenção. As pessoas estão tão carentes. Se você parar em qualquer fila hoje, e se a pessoa puxar assunto, ou se você puxar assunto, se você der atenção verdadeira, com integridade, ou seja, inteiro ali para aquela pessoa, as pessoas abrem a vida assim de uma hora para outra. Rapidamente contam a sua história. Eu estava falando para o Renato, eu gosto de fazer stand-up. Eu moro na região oceânica, praias maravilhosas, boas ilhas, algumas raias boas para remar. E eu comecei a remar e ninguém sabia que eu era pastor. E toda terça e quinta, cedinho, eu vou para a praia remar, para poder voltar, tomar banho e trabalhar. E comecei a remar até uma determinada ilha que a gente chama de Ilha Mãe, que dá em torno assim, da costa de Itaipu, dá 2,5 km para ir, 2,5 km para voltar. E comecei a fazer amizade, eu tenho esse jeito extrovertido e tal, e algumas pessoas, não, Dodô, está indo remar à toa. E as pessoas gostam de remar juntos, até porque a gente sai da guarda ali das pedras, vai para mar aberto. Eu comecei a remar, só que eu expliquei para a pessoa que remava comigo, os irmãos, que eu chegava lá, sentava na prancha e orava. Cara, é impressionante, todo mundo quer orar, porque todo mundo tem um problema, todo mundo tem algo no mínimo para agradecer. E de maneira simples, eu chegava para pessoas mais velhas, mais novas, esquisitas, que xingam a beça, que se der mole quer puxar logo um assunto sobre alguma coisa ruim. Eu falava, amigo, agora eu tenho o hábito de sentar agora e falar com Deus. E o lugar é lindo, fala, sabe, o Deus que criou todas essas coisas. Tem um salmo lá na Bíblia, Salmo 19, e esse salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, né, a natureza, a obra das suas mãos. As pessoas ficam assim, Você acredita que tem gente que me vem entrando na água e fala, pô, Dodô, eu quero remar com você, porque agora quer ir lá para a gente fazer a reza, a oração, o que seja. É pouco, mas Deus usa a gente de uma maneira assim, não precisa. Como eu falei, eu estava lembrando esse dia da minha conversão, não sabia nada de Bíblia, não sabia que existia Velho e Antigo e Novo Testamento. Mas eu sabia o que Deus tinha gerado no meu coração, e na escola eu falava para os meus amigos que antes fumavam maconha comigo. E era incrível como as pessoas ficavam ali, detidas, prestando atenção, pediam oração, eu nem sabia como orar direito. Mas vamos seguindo, porque nada disso está aqui no meu esboço. Terceiro elemento para ganharmos a corrida, precisamos de direção. Paulo nos aponta a necessidade de termos uma direção clara e segura nessa maratona que é a vida, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Quem corre uma competição, e recentemente eu corri uma competição de stand-up, não dá para a gente ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para a boia, no nosso caso lá, que fica dentro da água. Depois que contornar a boia, tem que olhar para o pórtico, que você tem que largar a prancha e sair correndo com o remo na mão. Quem corre aqui maratona, prova de 5 quilômetros, essa prova que tem aqui à noite na Barra, que é maravilhosa, do circuito Adidas, você fica olhando focado, você não fica olhando para trás. Você pode tropeçar, muita coisa pode acontecer. Nessa maratona temos que ter uma direção clara, segura. Não se preocupar com o que você já correu, não se preocupar com os concorrentes, fixos, com os olhos na meta de chegada. Direção. Como cristãos e diante do senso de urgência que nós temos nesse mundo que perece, nesse mundo que precisa da intervenção de Deus de maneira frontal, nesse mundo que precisa que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo, e que tenhamos crescimento para nossas vidas, precisamos ter uma direção clara, segura. Não podemos ficar distraídos pelas preocupações lá do passado, nostálgicos. E aqui vai uma coisa que também não está no esboço, mas me veio aqui. Vocês hoje são ainda uma igreja em plantação. Isso é maravilhoso, aproveite isso. É um gás assim de um momento que não vai voltar.
E eu sei que muitos que estão aqui vieram de outras comunidades que amavam, mas que em determinado momento as coisas não ficaram tão claras, tão boas, ou o Senhor, de uma maneira muito poderosa, colocou no teu coração: vem para cá, se envolve nesse projeto, vai ser bom para você, para a sua família. A pior coisa que tem para um pastor plantador é ouvir do membro: ah, mas na minha igreja antiga a gente fazia assim. Sabe, se coloca à disposição, se envolva, não olhe para trás. Lá no bairro da tua antiga igreja, ou na comunidade que ela estava plantada, a gramática daquele lugar era diferente. Aqui existe um propósito, uma missão, se envolva com isso. Se coloque à disposição. Não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló. Não faça. Gênesis 19, 26. Lembre que você nasceu de novo, lembre que você agora tem uma missão. Viva por essa missão. Viva por essa missão. E por último, para ganharmos a corrida, precisamos de determinação. Sermos insatisfeitos, uma insatisfação santa. Ah, não está bom não. Pode melhorar sim. Precisamos de direção e precisamos de determinação. Paulo continua nos ensinando quando diz: prossigo para o alvo. O título dessa mensagem. O verbo aqui usado, tanto prosseguir como no verso 12, tem um sentido de um esforço imenso no grego. Imenso. Ele era usado muito para descrever o esforço de um caçador que não abria mão da sua caça, que é até o fim para alcançá-la. Um caçador que perseguia avidamente a sua presa. E quando se aplica à vida de um atleta, e quando se aplica para as nossas vidas que estamos nessa maratona, precisamos entender que ninguém se torna um atleta vencedor ouvindo apenas palestras. Precisamos treinar, botar a mão na massa. Eu lembro muito de uma entrevista do Oscar. Os mais experientes aqui lembram do Oscar, a molecada talvez não lembre do Oscar, os mais novos. Foi tinha um título, Mão Santa, e ele ficava furioso quando chamavam ele de Mão Santa, porque parecia um dom nato que, do nada, ele conseguia acertar as cestas de 3, e muitas cestas ao longo de uma partida. Ele falou: é mão santa nada, é mão treinada, porque ele treinava até apagarem as luzes do estádio, do ginásio, dos clubes que ele jogou. Ele tinha uma mão treinada. Ele, como muitos atletas de ponta, vencedores, entram nos jogos e se mostram determinados a vencer a partir de um treinamento pesado. Precisamos, de muita determinação. Esforço intenso igual determinação para alcançar o alvo. Paulo, fariseu que era, antes perseguia os crentes com essa determinação, agora cristão, discípulo de Jesus, serve ao Senhor e proclama o Evangelho com a mesma determinação. E mesmo sem ser forçado a isso, Paulo estava nessa corrida da vida de forma voluntária, como nós aqui estamos. E o que nós precisamos é empenhar todas as nossas forças nessa corrida maravilhosa que é seguir a Jesus. Alcançar o alvo, como diz aqui no verso 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Assim é o cristão. Assim é o cristão. Assim somos nós. Mas, queridos, infelizmente, o que vemos hoje são crentes, nós mesmos, filhos de Deus, alcançados pela graça, as pessoas que tiveram, descortinados na sua frente o plano da salvação, colocando toda a sua determinação nos estudos, na vida profissional, no cuidado com a saúde, em ajuntar riquezas. Todas essas coisas são legítimas, boas, e precisamos sim nos empenhar. Precisamos sim persegui-las. O problema é que muitas vezes não nos vemos, e me coloco nesse mesmo balaio,
com a mesma determinação para buscarmos ao Senhor. Com a mesma determinação a fim de completarmos essa carreira. Com a mesma determinação a fim de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Por conta da dieta do Roberto, e aqui estou entregando o Roberto, e por conta de ser um grande amigo e andar lado a lado sempre, mestrado juntos, viagem juntos, serviço na igreja juntos, eu o cubro quando ele precisa, nos ministérios que ele é o responsável, ele me cobre também quando eu preciso, nos ministérios que eu sou responsável na igreja. E ele é uma pessoa muito, muito agradável. A companhia dele é convidativa, e como ele gostava de comer muito, eu comia muito também. E por isso eu engordei muito. E entrei na dieta junto com ele. Fui até a mesma nutricionista, passei a caminhar na praia com ele, depois correr. E perdi o que eu precisava à época, 7 quilos. Já recuperei 5, que vergonha, né? Ó, que vergonha. Mas naquele período em que eu perdi 7 quilos, eu me mantive numa dieta, assim, com toda a determinação. A minha planilha de corrida era cumprida com chuva, com frio, com vento. E um dia eu parei e falei assim, cara, eu não cumpro a minha planilha de oração como eu cumpro a minha planilha de corrida. Muitas vezes eu dou um biquinho na minha vida devocional, mas eu me esforço o máximo. Saio do domingo à noite, quando eu estou escalado para os 2 cultos da noite, 11 horas da noite da igreja, ajudando a fechar a igreja, despedindo os irmãos, enfim. Mas 5 horas da manhã eu saio de Niterói para vir aqui para Macumba, Praia da Macumba, com alguns amigos. Eu estava brincando com o Renato que nesse grupo, nessa trip, só de coroa, profissional liberal, enfim, que pode ter essa disponibilidade, tem 2 pastores. E a gente costuma dizer que essa macumba é uma bênção na nossa vida. E eu fico assim, cara, quantas vezes eu tenho acordado de madrugada para orar pela minha igreja, para orar por aquele casal que foi até o meu gabinete para falar que estão, sabe, se divorciando. Se tivéssemos a mesma determinação com as coisas do reino de Deus, que depositamos na busca por uma saúde melhor, por um emprego melhor, por uma graduação melhor, faríamos uma revolução dentro da nossa casa, do nosso condomínio, até mesmo dentro da nossa igreja. O nosso casamento mudaria para melhor, os nossos desafios com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 15 anos, que ontem foi ao Rock in Rio. Eu estava no retiro de casais, e eu tenho uma tia maravilhosa que levou, tomou conta, enfim, com a minha prima, o namorado dela. E eu fico vendo lá, o Daniel é um garoto crente, faz devocional todo dia, teve um encontro com Jesus, nos acampamentos que a gente promove lá para a molecada, para os adolescentes. Vai toda sexta-feira lá no Jump, que é o nosso programa, fala. Eu, durante um tempo, fui pastor do Jump, pedi para sair para que ele tivesse mais liberdade, né, para não ter vergonha com o pai ali, ainda mais um pai figura. Mas é tão difícil ser pai de adolescente. Quem aqui não chegou ainda nessa fase, mas tem alguns pais aqui mais maduros. É difícil a beça. Olha que meu filho é crente. Crente mesmo. Se eu tiver a mesma determinação que eu tenho para muitas coisas, de oração, de busca da palavra, de leitura, de preparo para pregar, para aconselhar, para me relacionar com um não cristão da minha rua, do meu condomínio, eu tenho certeza que eu e você vamos mudar, ou melhor, seremos instrumentos na mão de Deus para que essas pessoas tenham uma experiência poderosa com Ele. Eu gosto sempre de fazer um exercício, de lembrar da pessoa que o Senhor usou para que o Evangelho chegasse até a minha vida. E nesse caso foi uma pessoa comum, um adolescente, que dormia na cama ao lado, dentro do meu quarto.
o meu irmão mais novo, de maneira assim tranquila, sem nenhum esboço teológico, sem nenhum plano da salvação bem elaborado, falou de Jesus para mim. Falou de Jesus com as suas atitudes, mas falou de Jesus também com o abrir da sua boca, me fez um convite. E um dia eu falei, caramba, eu quero ser igual ao Vivi. Eu quero ter a paz que ele tem, eu quero ter a tranquilidade que ele tem. Eu quero ter a esperança que ele tem. E se esse Jesus é real, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu lembro uma vez, a gente tinha uma casa em Saquarema, a gente gostava muito de Saquarema, porque é um local onde tem onda, enfim, a gente curte a beça. Meu pai vendeu essa casa depois, quando minha mãe faleceu, um tempo depois. Eu cheguei lá com outro amigo meu, nós não éramos convertidos. Estava meu irmão e 2 amigos de jejum, durante 3 dias dentro de casa, um sol, um mar maravilhoso. Eu falei, caramba, esse cara é maluco mesmo. Eu estava lá orando, buscando ao Senhor. Adolescente, cara, olha que doideira. Que bênção, né, na verdade. O que Paulo busca com tanta determinação, queridos. Qual é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? William Hendricks diz que no final de uma corrida, de um corredor, de uma maratona, dos Jogos Olímpicos, geralmente esse corredor é convocado para ir até um local, receber um prêmio. Na Grécia Antiga era assim. E o prêmio era uma coroa de louros, uma soma em dinheiro, alguns privilégios sociais, aquela pessoa se tornava famosa, até hoje é assim. E Hendricks continua, na corrida terrena, na maratona terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é imperecível, é algo que não conseguimos mensurar, mas sabemos que é a glória com o nosso Senhor, e é algo que a igreja tem deixado assim, passar ao largo. Porque hoje é tanta pregação de prosperidade, é tanta pregação do aqui e agora, da solução do problema para aqui, que como filhos de Deus, servos de Cristo, discípulos de Jesus, perdemos aquilo que temos de mais precioso, a eternidade com o Senhor. Na terrena, apenas um pode vencer. Na celestial, todos que amam a vinda de Cristo são vencedores. Paulo não corre por prosperidade, e esse tem sido um grande equívoco da igreja brasileira. Paulo não corre apenas pelas soluções dos problemas familiares. Eu sei que eu recebo muitas pessoas na minha igreja que estão entrando por aquelas portas a fim de alcançarem apenas a solução do seu casamento, ou do seu filho que tem problema de dependência química. Eu sei. Mas não é por isso. Isso é uma consequência. Paulo não corre apenas para alcançar mais saúde ou ter sucesso e fama, não. Ele entendeu que existe um plano maior. A sua ardente aspiração é Jesus. Essa tem que ser a nossa ardente aspiração. Saiba algo importante. Muito embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que se esforçam entram no reino de Deus. Eu vim de uma igreja de confissão de fé não reformada, arminiana, e o pastor me enviou para um seminário de confissão de fé reformado, e lá conheci homens que marcaram a minha história e marcam até hoje, como Antônio, o próprio Fabrini, enfim, amigos queridos que me ensinaram muito, e depois saí dessa igreja, e quando eu fui falar para ele que eu não tinha mais como, mesmo sendo líder de jovens, pregar da maneira como era pregado lá na igreja, eu não tinha como mais participar de algumas correntes, de alguns eventos da igreja. Ele falou, por que não? Porque agora eu sou assim. Então você é isso, você acredita que uma vez salvo é salvo para sempre, você agora pode fazer o que quiser, pecar do jeito que quiser, porque a salvação já está garantida. Eu falei, é isso. Mas só que por conta disso, dessa graça irresistível, eu não quero viver dessa maneira, eu quero viver em direção a Deus. Muito embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que se esforçam entram no reino de Deus. Quando a gente entende que o de mais precioso que poderíamos receber, já recebemos, é Jesus, a gente quer se esforçar para agradar a esse Deus, para seguir a esse Jesus e para proclamar essa boa nova para quem quer que cruze a nossa história.
Nenhum de nós, queridos, se colocam por si mesmo em movimento rumo a Deus. Isso é uma resposta nossa ao seu amor, como a oração. A oração, e é para aqueles que são do meio jurídico vão entender, não é uma petição inicial. É muito mais parecido com uma réplica, ou seja, uma resposta, uma contestação daquilo que Deus primeiro faz em nós. Ninguém, eu já estou caminhando para o final, confecciona pessoalmente o seu prêmio, a salvação. Ninguém. Mas também não conseguimos esse prêmio permanecendo sentados à beira da pista. Precisamos entrar nessa corrida. Precisamos correr essa corrida com determinação, com direção. Precisamos não estar satisfeitos com esse estado que já alcançamos algumas coisas, temos muito mais em Cristo, podemos muito mais em Cristo, é Ele que nos capacita. Que a sua vida seja como um atleta insatisfeito, querendo avançar mais e mais em direção a Jesus. Que você seja cada vez mais dedicado, mais dedicada naquilo que te faz glorificar a Deus, sabe? Influencie. Ore, peça a Deus para te dar sabedoria em como agir com o seu chefe, que é um tirano. Ore, peça a Deus para saber como agir com o seu funcionário, que é uma pessoa totalmente apática. Muitas vezes nossos irmãos são assim. Gerenciando a empresa do meu pai durante um tempo, uma empresa de prestação de serviços, pesquisa de mercado, em alguns projetos difíceis que a gente tinha que tirar, sabe, água de pedra. Eu via que muitas vezes pessoas que se diziam cristãs eram as que mais contribuíam de maneira contrária, ou melhor, eram os preguiçosos. E eu pensava, Deus, como é que eu vou fazer com esse irmão? Como é que eu vou fazer com essa irmã? Recentemente, lá na igreja, uma das funcionárias, recentemente não, já tem uns 2 anos, era uma mulher crente, mas ela não era uma boa funcionária. E lá na igreja a gente tenta fazer uma administração bem azeitada, bem profissional, porque acreditamos que de alguma maneira isso glorifica a Deus. Buscamos de fato excelência na gestão. E essa irmã em Cristo, porque lá buscamos pessoas que sejam irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, não da nossa igreja, mas de outras igrejas, eu precisei demiti-la. E é ruim, né, demitir alguém. Sobretudo uma pessoa que confessa a mesma fé, está ali com você. Eu sou muito expansivo, comunicativo e acabo tomando um carinho por essas pessoas, mas ela tinha uma coisa muito engraçada, ela não mentia, o que é bom, né? E ela, assim, não tinha filho ainda, era recém-casada, ela trabalhava na área de serviços gerais, parte de limpeza da igreja, enfim, e ela chegava muito atrasada sempre, e ela faltava a beça. E eu chegava assim, fulana, por que você chegou atrasada hoje mais uma vez? Ela chegava, pastor, era muito engraçado. Pastor, o senhor sabe que eu não minto. Eu, sim. Eu estava muito cansada. Arrumei a casa ontem, fiquei conversando com meu marido, tive uma atividade na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, não entendeu nada. Eu falei, fulana, trabalho é uma maneira da gente glorificar a Deus, a gente quer que você trabalhe com, sabe, o seu melhor, o teu trabalho é muito importante para a gente quer ter você aqui, pô, que bom que você fala a verdade, mas é muito ruim você ser uma funcionária que deixa a gente na mão. Por fim, eu tive que mandá-la embora, demiti-la, dispensá-la, e aí tem vários eufemismos, né? Não é mais a nossa colaboradora, né? Então... E graças a Deus que ela conseguiu um novo emprego. Isso já aconteceu comigo, eu oro muito para mandar alguém embora. E eu aprendi com um irmão querido, que eu tive a oportunidade de discipular, um diretor de uma grande empresa, e falou, Dudu, sempre quando você for demitir alguém, pede para essa pessoa se avaliar. Não fala nada. Pergunta para ela, como você se vê aqui na empresa? A pessoa, quando ela começa a se avaliar, ela mesma vê que ela não seria contratada por ela mesma, né? Queridos,
que sejamos dedicados para glorificar a Deus aonde quer que o Senhor nos leve. Nas coisas mais simples, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa ser diácono, presbítero, não precisa ser aquele mega hiper professor de escola bíblica dominical. Eu tenho irmãos lá na igreja que falam assim, eu fico até com medo de dar aula para aquele irmão, porque ele sabe tanto. Não precisa. O Senhor te deu dons, talentos, use-os com coração, se sentindo parte dessa missão, amando pessoas. Que você tenha direção clara, segura, fixa, com os olhos na meta, Jesus. Quem é o meu paradigma? Quem é o meu exemplo? A palavra discípulo significa isso, seguidor, imitador. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E que a sua vida seja cheia de determinação, a fim de ser como um caçador que não abre mão daquela caça, vai até o final, que não abre mão de Cristo, e que empenha todas as suas forças a fim de alcançá-lo. E que além de começar bem, eu cruzei os 40, né? Estou com 42 anos. Aí quando a gente cruza os 40, a gente começa a avaliar e admirar as pessoas que terminam bem. Até os 40 eu ficava admirando os caras que começaram muito bem, que ganharam muito dinheiro, que no caso meu como plantador, futuro plantador, pastor, aqueles caras que plantam a igreja, logo a igreja enche, meu Deus, prega muito. Não, agora eu estou aprendendo a valorizar aqueles que terminam bem. No meu caso, pastores bem casados, com filhos bem criados, com igrejas amorosas, homens que deixaram um legado, porque começar bem, eu aprendi, é fácil. Começar bem é fácil, a gente começa com uma motivação, com um gás, mas terminar bem é muito difícil. É muito difícil. Que, tendo essa insatisfação santa, dedicado, com direção e determinação, que você, além de começar bem essa jornada maravilhosa, essa maratona espetacular, com Cristo, você possa também terminar bem. Lembrando, e aqui sim, finalizando, do verso 6 de Filipenses 1, que diz, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. Não estamos só. Não estamos só. Porque se eu estivesse só, se eu dependesse do meu ânimo, da minha motivação, da minha força, eu já teria jogado a toalha. O que me faz permanecer, o que me faz ter esperança, é saber que aquele que um dia começou a boa obra em mim, é fiel para completá-la, e na sua vida também. Chegaremos ao final dessa maratona, porque Cristo em nós é poder, Cristo em nós é vida, Cristo nos ama, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que abandona as 99 para ir buscar aquela única ovelha que ficou perdida, Ele é aquele que nos leva para as águas tranquilas, para pastos verdejantes, mas também não nos abandona no vale da sombra da morte. Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós perseguimos, esse é o Jesus que nós nos dedicamos, esse é o Jesus que é a nossa meta, que seja assim na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Eu quero orar com você, mais uma vez, e quero pedir para que você coloque diante de Deus aquilo que tem sido difícil para você em relação a esses elementos que nós citamos aqui. Se tem faltado para você essa insatisfação santa, e você está aí acomodado, porque você aprendeu a ser crente, você se comunica bem como crente, você curte estar aqui num domingo como esse, você se sente num lugar amistoso, num ambiente acolhedor. Eu quero dizer para você, tem mais, muito mais, e muito mais para a sua vida, e muito mais através da sua vida. Somos abençoados, mas também somos, para a glória de Deus, abençoadores. Eu quero orar com você que está aí sem forças, que não consegue se dedicar, que olha apenas para a sua vida profissional, que quer saber apenas da sua vida financeira. Sabe, o mundo aí fora faz com que a gente olhe cada vez mais para nós mesmos. O discurso é: viva a sua vida, seja feliz.
Tenha prazer nas coisas que você faz. Totalmente contrário. E precisamos sim fazer essa contracultura. Mas eu sei que é difícil. Peça hoje, em nome de Jesus, ao Espírito Santo que mude isso na sua história. Eu quero orar com você que está sem direção, está perdido, perdida. Eu quero orar com você que quer ser mais determinado. Que quer não só começar bem, mas quer terminar bem. Sabe, quer ter perseverança. Que qualidade maravilhosa, perseverança. Pequenos passos, mas passos constantes. Tem gente aí na vida espiritual correndo, andando quase que voando, mas logo ali na frente tudo parece que foi à toa, vazio. Não, pequenos passos, mas passos constantes, para a glória de Deus. Lembre, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E vivemos ela para Jesus. E vivemos ela com Jesus, com o Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus disse em João 14. Eis que vos deixo aquele que te conduzirá a toda a verdade, que te lembrará daquilo que eu falei. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso, porque se fosse diferente, por mais que o Jay seja um cara top, um cara que eu gosto muito, que eu aprendi a admirar, um cara extremamente generoso em tantas áreas, um cara que eu falo assim, cara, uma vez eu cheguei para Fabrício, que gringo diferente, cara. E como o Jay é um cara legal, e seria difícil eu negar para ele estar aqui, mas eu só vim porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, por mais que eu ame o Jay, por mais que eu goste do Mateus, do Léo, do Eric, acho esse lugar lindo, mas andei aí quase 50 quilômetros num trânsito doido, cheguei de viagem, estou doido para encontrar com os meus filhos, mas só vim aqui hoje porque eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar. E que há 24 anos, quando eu tive encontro com Jesus, eu descobri que o Senhor não despreza um coração sincero. Não despreza. Eu quero que você coloque a sua vida e o seu coração diante dele. Eu vou pedir para o Fará fazer essa oração para a gente. Deus abençoe, queridos. Deus, nós chegamos a Ti, ó Pai, gratos por essa palavra. Obrigado, Jesus. Deus Santo, nós precisamos ser igual a Paulo, Deus, focarmos em Ti, Deus, nos desviarmos daquilo que esse mundo procura acrescentar ao Teu Evangelho, nos desviarmos daquilo que nos segura, Deus, diante dessa corrida que temos programado para a nossa vida, Pai. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque, conforme foi dito sobre aquele gráfico, ó Pai, quanto maior a nossa miséria, maior a Tua misericórdia, ó Pai, e a cruz nos bastou. Deus, e cientes disso, não há como respondermos a Ti de forma diferente, ó Pai. Não há como aproveitarmos essa ocasião para pecarmos ainda mais e tentarmos sermos mais mundanos, mas ao contrário, Pai, isso nos dá ocasião para que possamos ser mais santos, ó Deus, e agradáveis a Ti, Pai. Nos dá ocasião para que possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos para a realidade desse mundo caído, ó Pai, e nos compadecermos das pessoas, assim como o Senhor se compadeceu de nós, ó Pai, sem merecermos. E termos, ó Deus, a ousadia e a coragem de compartilharmos a Tua palavra, Pai. Porque, ó Pai, em poucos dias, em poucos anos, enfim, aqueles que são nossos vizinhos hoje, nossos colegas de trabalho, já não estarão mais aqui, ó Pai. E quem sabe onde eles estarão, ó Pai. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos ao lado deles, ó Deus, para pregarmos, ó Deus, e não necessariamente de forma tão elaborada como foi dito aqui, mas de forma simples, ó Deus. Participando de reuniões de condomínio, ó Pai. Enfim, Senhor, participando do futebol, participando do dia a dia, ó Deus, no elevador, ó Pai. Enfim, e que não sejamos descansados em sermos apenas, ó Deus,
Deus, pessoas que expressam o Teu Evangelho com as nossas vidas, isso é necessário, Pai, mas que possamos cumprir a Tua palavra, o ide, ó Deus, e pregarmos, ó Deus, que não nos descansemos, ó Pai, dê-nos ousadia, coragem, dê-nos o Teu Espírito Santo acima de tudo, ó Pai, e por favor, Senhor, que não sejamos descansados na nossa vida com Cristo, mas que possamos, ó Deus, da mesma forma ou ainda mais, como nos dedicamos ao nosso trabalho secular, que possamos nos dedicar ao engrandecimento da nossa vida espiritual. Por favor, ó Deus, perdoa-nos, porque eu sei o quão fracos somos e a probabilidade de sermos aqui, ó Deus, e ao longo da semana nos esfriarmos nessa questão, Pai, mas que o Teu Espírito nos vivifique, ó Pai, que o Teu Espírito aqueça, ó Deus, o nosso coração de forma diferenciada, Pai, como Tu nos promete na Tua palavra. Por favor, isso eu te peço, Pai. E eu sei que eu não estou falando com as paredes, eu estou falando com Deus Altíssimo. Deus que é santo, santo, santo. Deus que se preocupa conosco, que enviou Seu Filho para morrer por cada um de nós aqui. Louvado seja o Teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, por somos pecadores, mas somos gratos por Jesus Cristo. É no nome dele que oramos.